Oi, gente, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, em mais um dia do SEND, né? O maior evento de distribuição de energia da América Latina. Um prazer recebê-los aqui. Douglas, Thales, uma honra estar com vocês aqui hoje, dividindo a mesa com a Ingrid também, né? Sem muito protocolo, esse bate-papo tem sido muito enriquecedor para nós, enquanto participantes do evento, enquanto players de um segmento tão específico e que de suma importância, né? Um segmento estratégico, na verdade, para a sociedade como um todo, né? Eu sou o Sérgio, sou gerente de novos negócios da Enacom. É um prazer ter vocês aqui. Eu sou a Ingrid Vosgrau, especialista em governança e sustentabilidade na Enacom. Obrigada, pessoal. Thales, obrigado pela presença. Eu que agradeço, gente. É uma honra, um prazer enorme trocar ideia com vocês aqui. Não só aqui, evidentemente, né? Eu gosto demais de vocês. Vai ser muito bom conversar sobre esse assunto, que é extremamente relevante para o setor. Obrigado. Douglas. Só agradecer também, né? Eu sou o CEO da Anacom e está muito parceria longa com a CEMIG, né? Junto com o Thales, nossos até amigos, né? Parceiros de trabalho ao longo do tempo. Eu tive o prazer, né, de estudar essa área por muitos anos. Então, o primeiro artigo na área de IA de 2002. Então, fico muito feliz de estar aqui para discutir esse tema que está cada vez mais relevante, IA, gêmeos digitais. Então, obrigado pelo convite. Beleza, gente. Acho que a melhor maneira da gente começar, de fato, é trazendo um pouco mais de entendimento, né? Não só do tema de IA que está tão em voga, né? É um tema que está passando por um hype muito grande, mas a gente trazer um pouco de nivelar o entendimento do que são, de fato, os gêmeos digitais, né? A gente tem acompanhado já há alguns anos esse tema dentro de mapas de tecnologias ali, de grandes instituições, de grandes consultorias. A Gartner, por exemplo, traz isso como o boom ainda está para acontecer. A gente está falando ali de um horizonte de 2027, provavelmente. Então eu queria que vocês trouxessem um pouco da visão de vocês. Aí Douglas vai poder nos ajudar muito nessa questão, porque é um tema que ainda demanda entendimento por parte do mercado, né, Douglas? Sei. Então, o gêmeo digital, ele tem várias interpretações, né? E é isso que talvez gera. E ele nasce numa época que as pessoas pensavam o gêmeo digital numa coisa muito voltada à visualização. Exatamente. Ver o ativo 3D, conseguir. Ou na parte de produtos, que você vai ver o desgaste de uma peça, uma coisa específica. Logo depois, ele evoluiu para experiência, que é a realidade aumentada, a realidade virtual. Então, para o treinamento, né, tá? Se o cara, em vez de estar na subestação, ele usa uma realidade aumentada, virtual, entre outras coisas. E hoje está indo para uma outra fase, que é a tomar decisão, que é o gêmeo digital como suporte a tomar decisão. Que pode ter visualização ou não, depende do seu contexto. Talvez você está falando do empreendimento que é novo, você tem que vê-lo. Às vezes você tem a subestação já pronta, é melhor, sei lá, ver ela do que vê-la Exato. ela 3D. E hoje está indo para tomar decisão. Então, o gêmeo digital é uma cópia de algo do mundo real, de um ativo, ou até de uma pessoa, de uma regra, né? O gêmeo digital não é composto só do físico, né? Ele tem regras jurídicas, regulações, estratégia de negócio como uma camada. Então, é o físico conectado com a estratégia de negócio, que é muito importante. Cada empresa tem uma estratégia, né? A CEMIG no evento falou muito da estratégia dela em reforçar, né, a economia mineira, o social. E o gêmeo da CEMIG tem que estar falando com isso. Exatamente. É fundamental com a estratégia dela. Então, o gêmeo digital hoje é um gêmeo que ajuda na tomada de decisão. Então, isso é muito importante. Todos esses outros gêmeos existem, mas hoje está voltado muito à tomada de decisão. O setor, ele já foi bastante cético, né, com a proposta do gêmeo digital, exatamente por isso. Se for pensar em subestações, né, e no setor elétrico, a gente está trabalhando com equipamentos estáticos, né? O gêmeo digital é boring, se você for pensar só em um modelo 3D para você ficar vendo equipamentos. Ok, tem uma aplicação para treinamento, você pode fazer alguma coisa, mas assim, a evolução da inteligência artificial, acho que agora amplia essa capacidade do gêmeo digital funcionar como um centro de excelência para a tomada de decisão. Aí, nesse sentido, faz todo sentido para o setor. Eu acho que está certa essa ideia de que nos próximos anos a gente vai ter um boom. Temos aí alguns desafios, né, especialmente no setor elétrico, por conta da sua distribuição geográfica, por conta da idade dos ativos, né? A gente tem bastante desafio nesse sentido, mas a gente tem que começar de algum lugar. E eu acho que a hora é agora mesmo. O setor de energia é muito interessante. A primeira coisa que foi muito interessante, que em várias palestras eu vi o termo gêmeo digital sendo dito. Lá do John Eccleston, que é o Godfather de sustentabilidade, tem 2 ou 3 slides que colocou inteligência artificial,
GM Digital, e teve um que colocou quanto computing, Yeah. Foi mesmo. que foi o... Eu vi, inclusive, o seu post no LinkedIn sobre isso, fazendo esse destaque, né? O GM digital presente junto com a computação quântica. Sim. Realmente é o que a gente vai ver pela frente. A gente não pode, na verdade, perder tempo, né? A gente tem desafios a serem direcionados, evidentemente, especialmente por conta de dados, né? Assim, a gente, vamos pensar assim, o GM digital ele precisa convergir as nossas soluções. Exato. A gente tem sistemas legados antigos, muitas às vezes não conversam entre eles, e a gente precisa começar a resolver essas questões para que a gente tenha uma solução, não mais uma solução que se encaixe como um leve, mas uma solução que vai integralizar tudo isso, uma base para que a gente tenha conversação entre todos os sistemas. Principalmente porque, assim, se a gente for pensar em dados estáticos, a gente resolve, a gente aplica técnicas de inteligência artificial, a gente complementa, faz refinamento de dados e tudo mais, mas se a gente pensar em tempo real, que é onde é a pegada do negócio mesmo, aí a gente vai ter muito desafio nesse sentido. A gente precisa sensoriar a rede, a gente precisa sensoriar equipamentos. Tudo que está nascendo subestação nova, a gente precisa focar nisso, acreditar nisso, né, para que a gente comece a colocar sensores na ponta, inteligência artificial, de repente até nisso, né, cara? Colocar a inteligência artificial já na ponta para fazer processamento lá. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? De repente a gente cria já um barramento já de inteligência, né? Para você não precisar centralizar todas as coisas. Mas assim, às vezes eu estou pulando etapas, mas pensando já nessas questões de quais são os desafios que a gente vai enfrentar nesse sentido, inicialmente são esses: tratar com o sistema legado. Nós temos diversos protocolos de comunicação diferentes, diversos formatos de padrão diferentes, e tratar com sensoriamento de rede. Nesse sentido, a CEMIG está bastante antenada. A gente tem um núcleo par do meu núcleo focado em inteligência artificial, que é o núcleo de Future Grids, conduzido pela Carol, que está focado nisso, em como a gente pode trazer inteligência para a rede, porque abrindo essa porta, a solução do GM digital se encaixa perfeitamente nessa sequência. Sim. Eu vou pegar um ponto que você falou, que eu acho muito curioso, que as empresas foram se estruturando, ficando grandes, elas vão virando silos, né? Silos de tomada de decisão. Porque os trade-offs são difíceis de serem visualizados e computados. E nós temos um case de muito sucesso, que foi o case mais integrador, o principal GM digital nosso, hoje talvez o maior, é que a gente fez uma usina praticamente ponta a ponta da Gerdau Ouro Branco, vai do carro torpedo ao pátio. Entre essas etapas tem várias gerências, que antes ficavam discutindo trade-offs sem poder quantificar os trade-offs. As discussões eram muito qualitativas, cada gerente queria o melhor para a gerência dele, bater as próprias metas. Exatamente. E quando a gente fala de GM digital, de maneira integradora, é o GM digital da CEMIG como um todo. Exato. Para que todas as tomadas de decisões passem tomadas em cima das mesmas informações quantitativas. Desculpa, pessoal. Trade-off vai existir, não tem jeito, porque trade-off é a estratégia da empresa. Trade-off da CEMIG, eu vou gastar mais agora para ser mais confiável agora, pegar no futuro, vou fazer. Tem várias perguntas que tem que ser feitas. Mas a partir do momento que você começa a centralizar o dado, centralizar como você transforma esse dado em informações quantitativas, você tem que mudar a forma de trabalhar. Exatamente. Que é um novo desafio. Assim, esse desafio cultural, ele tem que estar mapeado, de fato. Tanto na liderança quanto no operacional. Se não houver um alinhamento, né, porque se a gente não prepara o corpo de trabalho para receber esse tipo de novas tecnologias, primeiro que o ceticismo ele vem primeiro, assim, quando uma tecnologia nova aparece, agregando, né, se o valor não está muito evidente nesse primeiro momento, a gente vai ter uma certa resistência cultural de aplicação. Então, as empresas de distribuição, as empresas de energia elétrica, elas precisam estar antenadas, inclusive, nisso. E vocês também, para trazer esse tipo de cultura, esse tipo de situação, tocar nesse assunto muito mais vezes, não parar de falar desse assunto, porque é aquilo de fato. O ceticismo ele vem diminuindo, a capacidade de tratamento de dados, de processamento de dados vem aumentando, os sensores estão ficando cada vez mais acessíveis e disponíveis. A gente tem investimentos enormes em expansão de rede na distribuição, na CEMIG. Estamos passando por essa fase da maior investimento da nossa história. Então, assim, isso precisa estar antenado desde a parte de concepção das subestações e linhas para que a gente chegue lá na ponta já resolvendo esse problema de forma integralizada. Juntando um pouco da fala de vocês dois aqui, me veio uma
na verdade, se conectou com algo que eu sinto muito em relação aos gêmeos digitais, que talvez seja um ponto que as pessoas, de uma forma mais ampla, talvez não tenham se atentado tanto, que é justamente a questão da camada estratégica que a gente coloca naquilo ali, né? A gente se afasta um pouco da questão meramente dos ativos físicos, né, da representação física e tudo mais, mas trazendo essa questão da estratégia de forma única. E aí, ao invés da gente conseguir, né, seguir, na verdade, com estratégias por silos, como o Douglas colocou aqui agora, entre gerências, entre diretorias e tudo mais, a gente passa a falar de uma estratégia única de companhia. Né? A gente Exatamente. fala de uma estratégia única que perpassa todos os silos, por exemplo, de uma usina siderúrgica ou de uma empresa, uma companhia energética e por aí vai. Eu acho que esse ponto é um ponto de muito destaque e que é algo realmente que traz valor e percebe-se muito o valor na unicidade, né, do discurso. Acho que isso aí é algo realmente que faz muita diferença. Ela não pode ser um produto estático, né? De jeito nenhum. Ela não pode ser. Então, a gente na pouco concebe, né? Eu que tenho aí 15 anos pensando em gêmeo digital. O primeiro gêmeo digital que a gente fez, inclusive, foi com a CEMIG. Ah, que legal. São gêmeos digitais das usinas hidrelétricas que rodam na POPE. Está até hoje Verdade. funcionando. Verdade. O HPO. HPO, Exato. até hoje funcionando. A gente conseguiu zerar todas as questões ambientais que a usina tinha. Porque é difícil operar uma usina hidrelétrica, tá, gente? Porque a chuva muda, a água muda, vem muita coisa e de repente você põe um pouco mais de água que deveria naquele rio, é um problema. Não é que as empresas estavam fazendo, eles não tinham conhecimento para isso. O GM está olhando para frente. E se eu tomar uma decisão agora, qual é o impacto amanhã? Qual é o impacto daqui a 2 Exato. dias, daqui a 3 dias? E zerou avaliações de restrições. Então, os primeiros GM digital foi feito com vocês lá atrás. Uma empresa claramente inovadora, a gente fez na nuvem em 2018. É muito Então bacana. já fez na nuvem, integrado em tempo real no historiador. Então, uma coisa assim, muito particular. Mas voltando nessa especificidade, como é que a gente vê isso em termos de negócio na Denarco? Não pode ser um produto de prateleira. Tem que ser um produto onde a gente constrói componentes que representam algum tipo de ativo, que são altamente customizáveis, personalizáveis para cada empresa. Para que aquele gêmeo esteja aderente à estratégia da empresa. Qual que é o problema? E o foco da Denarco é muito planejamento, planejamento e performance. Qual o problema que eu via lá atrás, não só tudo de energia? A empresa ia lá, falava lá na valor econômico, na bolsa, mudei de estratégia. Aí chegava lá na operação, é tudo igual. Aham. Operava do mesmo jeito. Só no discurso, né, Douglas? Talvez mudava algumas coisas, tá, Sérgio, que conseguia alocação de capital, alguma coisa conseguia fazer. Muda a visão de negócio, mas não muda a operação propriamente dita, que é o coração da empresa, né? Então, se o GM não for capaz de transcrever essa estratégia até a operação, Aham. ele pode até, no primeiro momento, não ser, mas é o que seja. Então, como é que a gente vê o GM no futuro? Ele tem que ser, cada um tem que ter o seu, mas é muito caro fazer um GM. É. Então, você não vai fazer do zero. Você não pode toda hora falar, vou pegar uma folhinha em branco, fazer um GM digital. Então, qual foi a estratégia que a gente pensou para esse alinhamento? Com a estratégia, né? Nós temos que não fazer produtos, mas fazer componentes como se fosse um Lego. Aham. Ok. Eu tenho um Lego, eu sei fazer uma hidrelétrica, eu sei que é uma turbina, eu sei que é um reservatório. Mas a CEMIG tem X hidrelétricas. Ela quer gerir elas de uma maneira de entregar tal nível de potência, entregar energia. Tem que ser capaz, de, a partir desse Lego, montar. Então é um híbrido entre você ter um produto que está pronto, que não mexe muito, que é um problema nesse contexto, e fazer do zero, que a consultoria vai Eu fazer. imagino que seja um desafio também construir um gêmeo agnóstico em relação à tecnologia que você vai consumir, ao SCADA, ao GIS, ao RP e às bases de dados. Então, isso é relevante, porque assim, beleza, não é um problema ser um Lego. Eu até mencionei assim, a gente começa a tratar de silos e você monta um Lego, mas eu peguei a peça para montar um Lego da McLaren do Senna e misturei com o castelo do Harry Potter. Não vai funcionar, não vai encaixar. Então, assim, é preciso ter uma visão estratégica para que a gente construa um Lego que faça sentido quando estiver pronto. Sim. Porque, de fato, se você for pensar em construir o gêmeo digital lá do zero e levá-lo até o máximo de excelência possível, a gente não vai... Assim, o desafio é tão grande que talvez a gente nem comece. Por isso que é importante começar imediatamente e com essa visão mesmo, assim, onde eu quero chegar. Sim. Porque, veja bem, nós temos falado há anos, né, assim, na minha época de estágio se falava muito de manutenção preditiva, né? Mas acho que está chegando a hora da gente virar a chave para prescritiva, né?
E o GM Digital pode ajudar nesse sentido. Assim, eu vejo o que está acontecendo, eu prevejo uma falha futura, já simulo quais são os desdobramentos disso, quais todos os cenários que eu faço, prescrevo ações para tentar mitigar essa falha e consigo simular se essas ações que eu estou prescrevendo, elas vão, de fato, dentro do GM Digital, surtir os efeitos que eu quero, disparo alarmes e começo a colocar em prática, né? Assim, se a gente for pensar lá no fim do dia, né, assim, o sonho de consumo, né, assim, o must to have nessa hora, a visão 3D fica lá, de repente nem precisa. Mas se a gente tivesse a inteligência rodando para dar essa visão estratégica e antecipada para a solução de problemas, aí, velho, o céu é o limite. Então, você falou alguns termos que eu acho os mais importantes. Uma é cenário. Então, hoje, você chega no planejamento, você faz 1, 2 cenários, você pode fazer 3.000 cenários. Então, você tá, não é, você tá, É uma mudança de chave nesse de ponto. chave. É impossível para um ser humano simular Exato. tantos cenários. E aí o papel do especialista passa a ser entender os trade-offs de cada cenário. Aham. Né? Então o papel do especialista muda, certo, gente? Tem que ter uma inteligência de estar pensando. Na minha estratégia, vou dar um exemplo simples, tá, gente? Trade-offs comum. Vou atender mais rápido ou mais barato? Uhum. Um trade-off. Cada empresa se posiciona de um jeito. É lógico que melhorar as duas coisas, você tem uma vantagem competitiva. Né? Mas você tem que fazer os seus cenários. Entender, se eu faço desse jeito, eu reduzo o meu custo, pior meu prazo. Aqui eu faço. E tem trade-offs que são mais aderentes com a estratégia. Então, o cenário é um negócio muito importante do GM Digital. E muda o profissional. Acho que o profissional, que você está nas cadeiras, vai ter que ser um profissional que seja mais capaz de ser mais explorador. Uhum. Inclusive, nós estamos precisando fazer experimentos que a pessoa gera cenário, gera GenAI como interface. Aham. Ela não precisa mais no sistema, ela conversa. Eu preciso de um cenário e se o PIB crescer 1%, e se o dólar aumentar, Fantástico. e se o agro... Se conversa, gera os cenários, analisa os cenários. Exatamente. E o segundo ponto que eu queria pegar da sua fala, que eu acho muito importante, a parte dos dados. Aí, em termos de arquitetura, acho que é muito importante a gente pensar o dado como uma camada separada de dados, onde você pode plugar várias soluções nessa camada de dados. Então, como é que a gente desenha isso? Eu tenho uma camada de dados, eu tenho barramentos, como você falou, barramentos de dados, pode ser um lake house, pode ter. Eu tenho camada de validação de dados. Esse dado aqui está um dado que eu sei que ele está, o nível de qualidade dele automatizado, bom, que vai pegar um outlier, pegar um Dentro dado do esperado, faltante, sim. pegar Isso. aquilo tudo. Eu vou ter uma camada que eu estou falando para vocês agora, para comercialização, de monitorar o dado. Quer dizer, se o dado se comporta como se comportava antes. Né? Vou dar um exemplo do consumo de energia da distribuidora. Ele mudou. Por quê? Onda de calor. Claro. Ele mudou. Aí você tem que dar um alerta pro cara, olha, eu já vi que você mudou. Talvez eu nem sei o que aconteceu, porque é com você que mudou. Uma camada de monitoramento de dados e visualização de dados para você poder também ter o gosto daquele dado. Dar demais hoje é um problema, né? Você tem que ter uma maneira de resumir esse dado. Então, você falou isso, Thales. E aí você separa isso. Hoje você tem um SCADA, né, outro, mas você sabe que o SCADA tem esse tipo de informação. É isso aí. Aí você pode desplugar ele, plugar outro. Não é isso? E você isola na camada do gêmeo. O gêmeo, do barramento para frente, ele recebe dado assim. Cada gêmeo, né, cada fornecedor vai definir isso, mas é assim que a gente tem definido o nosso padrão, né? Separa a camada de dados, sabendo que vai mudar mesmo. Inclusive, assim, você pensa um setor igual ao serviço, você vê que tem ativo daqui 60. Tem Exatamente. ativo que foi feito ontem, está feito hoje. Uhum. Não pode esperar um negócio muito uniforme. Não tem jeito. Não tem jeito. Não, a gente tem que saber lidar com esse desafio que é inerente. E não é só a CEMIG, é o setor elétrico como um todo. É muito discrepante a idade de ativos, né, que nós estamos lidando e os padrões com que eles se comunicam. Se a gente não tiver essa inteligência de aplicação, a gente vai esbarrar em algum desafio que vai atrapalhar o caminho. A gente tem trabalhado, a TI tem organizado o Data Lake da CEMIG, é desafiador. Eu acho que a estratégia, inclusive, hoje, né, assim, porque esse é um outro desafio, né, do setor elétrico como um todo, a quantidade de dados. A gente sabe que tem um projeto, o desafio era como que eu vou lidar com esse Exato, tanto de dados. Primeiro eu preciso aprender a lidar com essa quantidade de dados para depois conseguir tirar insights a respeito dele. E assim, a gente precisa, inclusive, fazendo um parêntese aqui a respeito de dados, conseguir entender o que eu não estou sabendo a respeito dos meus dados. Sim. Porque a gente tem, os dados estão lá.
O que fazer com que assim, hoje a gente tem uma estratégia de olha, uma necessidade puxa o dado, né? Se a gente conseguisse inverter essa situação e começasse a atacar os dados, né, com essa visão de que preparando esses dados, mesmo que eu não tenha uma visão clara para que eles vão servir agora, mas pensando que a nossa capacidade de processamento aumenta cada vez mais e que a gente consegue perceber padrões a partir disso, e a gente consegue organizar uma camada de dados robusta, beleza. A partir daí eu já consigo puxar a inteligência. Sim. Mas hoje, do jeito que está, a gente está assim, eu tenho uma necessidade. Essa necessidade implica em quais dados? Aí a gente vai de trás para frente. Uhum. Hoje, do jeito que a gente está trabalhando é assim, porque não tem outra forma a princípio, mas é um desafio, mais um desafio tecnológico para o setor e desafio cultural também, né? De como lidar e como conseguir tirar insights valiosos dos dados que nós temos. Você falou, Thales, um case específico é o case que é na conferência da CEMIG dos medidores inteligentes. É um dos cases isso. que tem isso. Tem dois pontos muito interessantes desse case. Primeiro, é uma infraestrutura totalmente nova. E a próxima rodada, a CEMIG vai de 300 mil para 1 milhão e poucos até 2028, né, o que vocês estão planejando, já vão ser diferentes. Não é que uma infraestrutura velha, é uma infraestrutura nova, e a velocidade da tecnologia é tão grande que cada vez que vocês forem lá ao mercado buscar um novo, ele é diferente. Exatamente. Então o desafio de depois tudo conversar, ele fica muito relevante, porque a velocidade é uma velocidade muito grande. E esse case do EMEA é um case muito interessante, que é muito dado, então gera por volta de 1 bilhão e pouco dados por mês. Então você inverteu o problema. Pô, o que eu faço com esses dados? Como eu consigo ver esses dados? Como eu processo? Big Data, o termo que foi muito famoso, agora está menos em uso, há uns 5 anos atrás era o... Aí a pessoa perguntava para mim, como é que eu defino Big Data? Ó, se você conseguiu abrir no Excel, não é Big Data. Essa é a minha definição, para ficar mais simples, tá? Depois que você tiver que usar outras tecnologias para começar a ver o dado, 1 bilhão de dados é assim. É verdade. Você não vê o dado mais, tá, gente? Tem que ter outras tecnologias para você. E aproveitando lá, é interessante, é um grande volume de dados, e a inteligência artificial lida muito com eles. Mas quando vai ao gêmeo digital, o gêmeo digital é a camada do físico que já existe. Ele já sabe que a rede já está lá. Ele já sabe montar a subestação. Ele já sabe montar o alimentador. Você já sabe qual o tipo de cliente. Você sabe se ele tem geração solar ou não tem. Você sabe um monte de coisa. Sim. Você não precisa desperdiçar isso para dar o contexto do dado. Exato. Senão você vai gastar muito tempo, até a sua inteligência, e muda muito rápido, né? A GD de hoje não é de amanhã, já são distribuídos. Então, só conectando também a IA com o gêmeo digital, a IA tem essa característica de estar muito voltada ao dado, à inteligência. O gêmeo digital traz esse conceito assim, do físico, que é muito conhecido, que dá, inclusive, segurança para o uso da IA. Voltando à sua fase do cenário, tá? Nós estamos pensando no futuro de ter agentes trabalhando, né? Como é que você garante que um agente não vai fazer bobagem? Faz no gêmeo primeiro. Por que não? Você tem um gêmeo digital de algum ativo, testa nele primeiro. Exatamente. Garante que seu cenário está factível e depois você vai para o mundo real. É o cyberphysical space, né? O digital e o real conversando o tempo inteiro. Eu queria só aproveitar, Douglas, um ponto da sua fala sobre as variáveis climáticas. A gente sabe que o SEND, um dos pilares do evento é sustentabilidade. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre como o gêmeo digital, a IA, pode ajudar as distribuidoras nos desafios relacionados às mudanças climáticas. Olha, é interessante que tem alguns anos, você falando no meu LinkedIn, você vai ver, eu fiz um post, que o futuro da sustentabilidade é o gêmeo digital e IA. Deve ter uns 5 anos atrás eu falei isso, sabe? Eu tinha essa visão que não teria como fazer sem isso, sabe? Porque o desafio é muito grande. Igual o Tassi falou, a distribuidora espacialmente é muito complexa, infraestrutura muito complexa, diversa, um cliente muito exigente. É mais exigente que telecomunicações, tá, gente? É mais exigente que água. Cliente de energia é quase o ar que a gente respira, né? Tipo assim, é um nível de exigência e que sem a tecnologia é muito difícil. E qual a dificuldade para as distribuidoras ela tem que mudar sem mudar. Em que sentido? O cliente não pode perceber a mudança. Você tem que estar vendo sua luz funcionando, sua geladeira funcionando, e tem que ter uma transformação sem que o cliente está recebendo mude. Ele quer mais barato, ele quer mais confiável. Ele pode perceber, tá? Você mexeu na sua infraestrutura. E tem que perceber, eu estou recebendo a luz normal, todos os dias. Exatamente. Então tem um desafio muito grande. E a sustentabilidade, que é um desafio extra, que é a velocidade da mudança e as incertezas, deixaram mais complexo ainda o cenário. Então, como a gente fez o conteúdo do estudo lá, você de repente pensar aumentar em 15% a demanda é inimaginável. O PIB não vai gerar isso.
O PIB vai gerar 3, 4%, lógico que gera uma demanda até mais constante, é uma curva mais suave. Mas você está lá num dia, de repente, semana seguinte, onda de calor, seu sistema tem que operar totalmente diferente, né? Que é uma coisa significativa. Eu fiquei muito feliz, né? Acho que eu já falei, vou falar várias vezes, nós falamos já, o Godfather falando que o GM Digital é uma das ferramentas, e é o que eu tenho dito. Não foi a única palestra que eu vi as pessoas falando isso. Não foi a única. E é uma ferramenta muito importante para a sustentabilidade. Sustentabilidade vai ter que migrar para ela ser mais quantitativa. Sustentabilidade hoje é muito qualitativa. Uma das grandes críticas que é feita no mundo, Sim. certo? Ela vai ter que ser mais responsiva e adaptável. Cenário. Porque para a CEMIG, por exemplo, a distribuidora, tem os dois caminhos. Ela tem problemas com mudanças climáticas, que eventos extremos, um pico de demanda muito grande, investimento de infraestrutura que não se paga para ter pico, não é isso? E tem outras vantagens, 15% mais de energia é receita. Ela tem os dois mundos de desafios e oportunidades. Mas como é que você metrifica isso? Como é que você gera cenários para isso? Não é isso? Como é que você planeja seu sistema usando cenários futuros com isso? Eu acho que o GM Digital e a IA vai vir muito forte para ajudar na camada de sustentabilidade. E só antes de passar por trás, uma coisa que eu gosto de falar com muita felicidade, o setor de energia, eu estou muito responsável. De fato, isso é verdade. A gente roda, eu assim, só em indústria, nos últimos 2 anos, eu fui em mais de 44 países. Eu pus o pé lá dentro. E o setor de energia, em termos de responsabilidade, é diferente, sabe? Não treme. Sim, sabe que é difícil. Não é que não tem promessas mirabolantes, mas só reforçar isso aqui na minha fala. É difícil, mas o setor tem esse pé na trás. O evento, o CED mostra, né, a organização da CEMIG aqui, o Marney falou aqui também no podcast com a gente, vice-presidente da CEMIG. É um setor que tem um compromisso muito forte com a sustentabilidade. A gente respira necessariamente sustentabilidade, porque a gente está... eu gosto de falar isso e eu percebo agora a oportunidade de repetir. A CEMIG, as distribuidoras, a distribuidora de energia, ela é a cidade também. Ela não só impacta positivamente na cidade, ela pode ter impactos negativos e a gente trabalha para mitigar isso, né, evidentemente. Mas quando eventos climáticos extremos acontecem, a cidade sofre e a distribuidora sofre junto, porque a distribuidora também é a cidade. Sim. E os nossos modelos preditivos, né, estocásticos e estatísticos de previsão de clima, previsão de cheias, isso assim, tem impactos enormes em todo o setor. A gente está aqui no evento de distribuição, obviamente que eu não vou falar demais e nem tenho autoridade, assim, competência para falar sobre de energia, né? Assim, como a gente vai trabalhar para conseguir lidar com isso, as variações climáticas e o impacto na geração de energia. Mas na ponta, a gente sofre muito. Eventos climáticos vão derrubar torres, eventos climáticos vão balançar árvores que vão tocar na rede, a gente vai ter impactos. Quanto mais a gente consegue acrescentar essa camada de dados, e aí é um desafio, sinceramente, bastante difícil, né? Assim, conseguir trazer a camada de dados climática como mais uma camada para o GM Digital. Sim. Porque o GM Digital do ativo, a gente consegue lidar, nós estamos falando com corrente, tensão, potência, fluxo, enfim. Mas e o que o ativo está sofrendo de interferência em relação a isso? E como o Douglas falou, a energia hoje, há muito tempo, mas hoje cada vez mais é essencial. Sem energia a gente não faz nada. A gente teve ontem um sinal disso, né? Como que o impacto é imediato. Assim, a sua vida para, de fato. Você consegue ficar um tempo sem ligar para ninguém, mas quando você falta energia, dependendo da quantidade, como aconteceu no sul do país, até a comunicação celular falha. Sim. Até a comunicação celular falha. Então a gente tem muitos desafios nessa frente, na CEMIG, em matéria de matriz energética, né? A gente tem muito orgulho de dizer que a nossa matriz é 100% limpa e renovável, né? A única térmica que a gente tinha, a gente desligou há um tempo atrás, e assim, a gente acredita que esse é um caminho assim, crucial para a geração de energia. O Brasil tem muito a contribuir para o mundo nesse sentido, né, por conta da nossa capacidade de geração hidráulica, solar e eólica. Então, assim, eu acho que esse é um caminho que a gente tem que seguir, tem que focar, não podemos deixar de olhar para isso de jeito nenhum. Mas no negócio, a gente consegue também ter benefícios, quando a gente consegue trazer essa camada de inteligência climática para conseguirmos lidar com isso. Não só com relação ao impacto de uma onda de calor momentânea,
mas a gente já conseguir tentar trabalhar planejamento, né? Assim, para onde Tendência. que eu vou levar, a expansão Uhum. da minha rede, para onde que eu tenho que levar meus reforços e melhorias, onde que eu preciso ajustar a geração. Então, assim, o setor elétrico, ele é naturalmente extremamente complexo. Isso é natural, não tem jeito de tirar essa complexidade do setor elétrico, né? Assim, é como o efeito borboleta daquele filme. Você vai colocar uma GD ali, cara, o impacto não vai ser só ali. A gente Não vai sabe ser. disso. Esse impacto vai se desdobrar em outras coisas. E quando tem um evento climático, nós estamos falando em Belo Horizonte. Belo Horizonte nem é uma cidade tão grande assim, né? Sim. Quando tem evento climático extremo em Belo Horizonte, a gente recebe alertas de chuva torrencial no sul e o norte está sem nada. Né? E assim, quando a gente aplica gêmeo digital, assim, a NVIDIA, eu ouvi eles dizendo que eles querem fazer o gêmeo digital da Terra. É. E o que eles trazem de... Por que eu quero fazer isso? Granularidade. Assim, antes eu conseguia medir o impacto de um tornado, por exemplo, sei lá, com 20 quilômetros de capacidade de enxergar isso. Agora eu consigo reduzir isso para 2 quilômetros. Uhum. Quanto mais granular é a sua visão dos impactos do que está acontecendo no clima, melhor você consegue agir. Você consegue, de repente, para evitar que haja problemas com a rede, você consiga avisa antecipadamente para a população, gente, está acontecendo alguma coisa, nós vamos desligar. Olha, a gente pode chegar nesse nível. Para prevenção e segurança de todos, a gente vai desligar, todo mundo está atuando. Eu espero que não. Mas se os eventos climáticos extremos continuarem escalando dessa forma, pode ser que a gente tenha que agir dessa forma. E para que a gente tenha esse tipo de capacidade preventiva e prescritiva de ações, o gêmeo digital pode ajudar bastante. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada novamente por terem aceitado o nosso convite. Nosso bate-papo foi ótimo. Nem vi o tempo passar, gente. Quando Foi é bom, ótimo, passa sim. rápido, não tem jeito. Muito obrigado. Gostaria de convidar todo mundo que está assistindo e escutando para conferir os outros episódios do podcast. São temas muito interessantes para o setor elétrico. E convidar todo mundo também para seguir a Enacom e a CEMIG nas redes sociais e acompanhar o que a gente tem feito. Obrigada, pessoal. Obrigado, Gente, pessoal. muito obrigado. gente. Valeu.